Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 12 no livro de Josué. Estamos no capítulo 3. Hoje nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Amém? A leitura será feita na Bíblia NVI. Diz assim a palavra do Senhor. E deram esta ordem ao povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, deste modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Glória a Deus pela leitura da sua palavra, né? Que momento glorioso, né? O povo esperou no Senhor, né? Eles pararam ali em frente ao Rio Jordão. Nós falamos um pouco dessa espera no vídeo anterior, né? Na reflexão 11. E agora eles passam a receber a primeira instrução, né? Então, e qual é essa instrução? Seguir, né, os sacerdotes que vão passar diante dele com a arca da aliança, né? Eles vão esperar uma certa distância e depois seguir o povo, né? Esses dois versículos, ele dá para a gente pensar, extrair coisas importantes, princípios importantes para a nossa realidade de hoje, como liderados, como líderes e como igreja, né? É importante isso também, né? E eu quero já, pensando agora no cenário da igreja, vamos pensar um pouquinho nessa ordem toda, nessa divisão. Primeiro, porque o povo é instruído a observar a passagem primeiro dos sacerdotes levitas carregando a arca do Senhor, e não Josué, que é o líder, né? Vamos pensar que Josué aí tem a representação pastoral, né? Então é importante entendermos isso como igreja, porque a igreja ela é formada por ministérios. E cada ministério, no exercício da igreja, cumpre lá o seu papel. Então o pastor ele também está dentro de um ministério, né? E como diz a palavra do Senhor, o pastor está ligado a esse cenário da palavra, do ensino da palavra, do fazer discípulos, de comissionar, de liderar. Então, ele dependendo da igreja, né, da cultura da igreja, onde a igreja está inserida, os exercícios, né, que essa igreja pratica na sua caminhada, o pastor vai ter uma ou outra função diferenciada, né? Mas, no modo geral, ele não cuida de tudo na igreja, ele não está à frente de tudo, né? Porque se for dessa forma, nós vamos ver aí um problema, não só na vida do pastor, como da igreja. Na vida do pastor, porque haverá um desgaste muito grande e aquilo que ele tem que fazer não será de uma qualidade boa. Né? Imagine o pastor que está ali fazendo tudo dentro da igreja, ainda nós temos um grupo de pastores que ainda trabalham, tem lá sua vida profissional, né? Para nutrir a sua casa, porque a igreja não tem condição de sustentar aí a família do pastor. Imagine ele correndo para cá, correndo para lá e liderando isso, liderando aquilo, e na frente de tudo, quando chega a hora de servir a mesa, que é uma das funções aí do pastor, de fornecer o alimento para a igreja, ele está sem condição nenhuma. Né? E aí a igreja passa a comer de uma mesa praticamente sem quase nada, né? Às vezes é só um leitinho, às vezes porque não tem nada mais forte, porque o pastor não teve tempo para preparar. E esse texto é interessante, né? Que a gente vê aí essa de não vê no texto aí a gente nem vê falar de Josué, né? Ele fica isento. Então, assim, uma igreja, isso é para se manter saudável e trazer saúde até para os membros da igreja, porque, como a palavra do Senhor diz, estejais em constante crescimento, é necessário que todo mundo, dentro do seu ministério, tenha a oportunidade de crescer para aquilo que Deus tem que cumprir na vida de cada um, do chamado profético na vida de cada um. Isso é muito importante. Quando o pastor faz tudo, ele anula, trazendo um mal também para os liderados, para o corpo, né, para a igreja no modo geral. E quando essa divisão, quando esses ministérios cumprem os seus papéis, você vê uma igreja muito mais saudável. Então vamos pegar um exemplo aí. Nós estamos agora, nesse exato momento, vivendo esse cenário da pandemia aí, né? Então, isolamento social. Então, veja bem, a responsabilidade pastoral está aí, nutrir, colocar alimento na mesa. E através de que recurso? Vamos usar o recurso aí desse cenário aí de comunicação online, né? Esse recurso disponibilizado para a igreja nesse tempo. Então o pastor está lá mandando mensagens, devocionais, vídeos, né? Então ele tem essa responsabilidade, porque é uma necessidade, tem que manter a igreja alimentada, tem que pôr alimento na mesa. Um exemplo, assim também como ele tem que estar disponível através desses recursos de comunicação para aconselhar, né, disponível aí para orientar, para estar
né, fazendo toda a parte ali que diz respeito a ele. Mas há uma necessidade também dentro desse cenário aí do isolamento, é que muitas pessoas perderam emprego, houve uma necessidade muito grande nas famílias de classes mais baixas, né, às vezes faltando até o que comer dentro de casa. Então tem uma parte da igreja que precisa se movimentar para ajudar a fazer aquilo que é possível dentro da igreja, para ajudar essas pessoas, primeiros da igreja, né, aqueles que estão passando por esse cenário, receber esse socorro, esse auxílio, e depois, dentro de cada igreja, dentro da sua possibilidade, também fornecer para os de fora. E você vai ver que isso aí está mais ligado quando a igreja tem aquele ministério de ação social. Ou então, se não tem, seguindo a Bíblia, nós vamos ver quem é aí. Os diáconos, né? Lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, na instituição dos diáconos, fica bem claro esse cenário. Nós vamos parar de anunciar o evangelho para poder ficar ajudando e socorrendo os necessitados, indo na casa das viúvas, que era uma situação colocada ali diante dos cristãos da época. E aí surge o diaconato com isso. Então vamos levantar com pessoas aí, né, espirituais, com pessoas comprometidas com Deus, né, que possam estar cumprindo esse papel. Então, um fazendo uma parte e outra, nós vamos ver a obra do Senhor se cumprindo. Isso é muito importante. Como eu disse, a igreja que tem essas funções, que tem um pastoreio maduro, comprometido, que tem os ministérios mais amadurecidos, que entendem esse cenário, você vai ver uma igreja muito mais saudável, né? E isso é muito importante. E a gente vê essa ordem aí. Nessa hora Josué desaparece, mas aparece o ministério sacerdotal. Isso é muito importante. Então, cada hora é um braço da igreja que está no exercício, dependendo da necessidade ali. E isso tem que ser muito bem compreendido, né, e executado para que a igreja toda funcione, né, para que haja desenvolvimento de cada ministério. Isso é muito importante. Pensando na questão dos liderados, né, você viu que eles estavam ali esperando e de repente a palavra do Senhor diz que eles começaram a receber a instrução. E a instrução foi, olha, observem. Essa palavra ficou muito clara, né? Ela aparece com bastante ênfase. É para eles estarem observando a passagem dos sacerdotes levitas carregando a arca, e depois esperar uma certa distância para estar se locomovendo. Então, assim, primeiro que dá liderança para os liderados, tem que ser passada a instrução muito clara. Aí, isso a gente pode estar ligando aí também, fazendo essa ponte da igreja, né, agora para os liderados, e dos da igreja para os líderes, dos líderes para os liderados, que é essa coisa da instrução. Hoje, a maior responsabilidade da igreja é fazer discípulos, é instruir através da palavra do Senhor, né? E que isso tem que ser feito com muita clareza. Então, é muito importante a igreja entender que tem uma parte aí também pastoral, né? Que é o ensino da palavra, que é as orientações, né? Isso tem que ser muito claro. O povo tem que entender muito bem para poder proceder segundo a vontade de Deus. Então, a palavra, quando ela é pregada, ela tem que ser embasada na Bíblia. Hoje nós não temos que inventar nada, né? A gente sempre anuncia isso no altar de Deus. Hoje nós temos que olhar para a palavra do Senhor e pegar o que está lá e colocar em prática, claro, com as adaptações dessa época. Às vezes, né, existem cenários que nós estamos vivendo hoje que não estão tão claros na Bíblia, mas você entendendo o princípio e colocando isso de forma saudável, nós vamos ter uma igreja saudável que procede, né, segundo a vontade de Deus. Você imagine quantos escândalos, quantos problemas ocorreram dentro da igreja por uma instrução mal passada, por uma liderança que não estava comprometida ali, não estava em harmonia, de repente passou algo que não foi entendido com clareza, e a igreja acabou se movimentando na direção errada, da forma errada, e promoveu tanto mal dentro da igreja. Então, infelizmente, a gente tem visto isso em todas as épocas, né, em todas as estações aí. Isso é uma coisa muito complicada, né? E para que isso não aconteça, é importante que seja passado com muita clareza, né? E a parte do povo é observar se isso está acontecendo, né? Porque ele foi instruído. Então, tem que ter essa atenção, né? Você que é liderado tem que olhar para a liderança e saber, porque olha só, quando falou sacerdotes e levitas, eles tinham que identificar isso. Eles tinham que olhar para essa liderança aí. E outra coisa, eles carregavam a arca da aliança, que significa a presença de Deus. Tá aí pontos para você entender nesse cenário de observar, de assistir a sua liderança, o que você tem que identificar, que quando passem com a presença do Senhor. Quando estiverem liderando, olhem para os seus liderados, verifiquem ali, né,
constatem isso, se há presença de Deus na vida deles. Dentro da arca existia a palavra do Senhor, uma coisa que não pode faltar na liderança, a palavra de Deus, né? Tinha um maná ali, a liderança tem que se alimentar de Deus, do alimento, do pão vivo que é o Senhor, né? Então existe lideranças hoje sem comprometimento, uma liderança que não ora, que não tem vida espiritual, que não tem comprometimento com a palavra, e o pessoal começa a ensinar a igreja ali, os seus liderados, segundo a consciência do mundo. Existe hoje muitos teóricos, existe hoje muita filosofia no mundo, e isso está entrando dentro da igreja por pessoas que estão deixando de lado a palavra do Senhor, estão se baseando em vãs filosofias, né? E a igreja acaba vivendo uma fábula, a igreja acaba vivendo um cenário que não é real, que não é espiritual, que não é da vontade de Deus. Então o liderado tem que estar muito atento a isso, né? E você só vai se mover como líder, só vai seguir se estiver tudo dentro da vontade de Deus. E a gente percebe isso, né? Olha só, vocês vão ver os sacerdotes passarem, depois esperar uma certa distância, né? E depois sim vocês passam a seguir esse ministério, né? No caso aí os sacerdotes para a travessia do Rio Jordão. Então essa responsabilidade é dos liderados. Você tem que saber qual é a comida boa, qual é a ruim, o que comer. Então você tem que estar atento, não pode ser um corpo, né, completamente desatento e receber tudo que for colocado na mesa para comer. Não, você tem que estar muito atento a essa questão, né? Infelizmente tem gente aí seguindo umas pessoas que não tem nada a ver com Deus, e tem alerta na palavra do Senhor: acautelai-vos dos falsos obreiros, porque na realidade são lobos vestidos de ovelhas. Olha só, a palavra deixa tudo muito claro, né? Que existe, você tem que observar, você tem que, né, tomar cuidado, né? Verificar bem quem são as pessoas que você está seguindo, né? Se essas pessoas têm mesmo a presença de Deus na sua vida, se a palavra de Deus ali é real, né? Se eles andam segundo a palavra do Senhor. Amém? E para os líderes, a gente vê aí né, pensando já nessa questão, os líderes entenderem que uma hora no exercício da igreja, né, é um ministério que está em evidência, outra hora é outro ministério, né, mas quando esses líderes estiverem se movimentando, e agora falando com a liderança, a gente vê princípios importantes, como esse que já foi falado para os liderados. É necessário que essa liderança tenha a presença de Deus simbolizada pela arca, tenha a palavra de Deus na sua vida, que essa liderança se alimente, né, se nutre das coisas vindo do alto, né, da vontade de Deus. Então essa representação está dentro dela. E ali também a gente pode pensar no seguinte, né, existiam os sacerdotes que estavam carregando a arca, desculpa. E aí o que acontece? Quando eles carregavam essa arca, eles estavam indo na mesma direção, se movimentando no mesmo tempo. Então a gente vê uma harmonia. É importante essa comunhão, é importante o liderado entender que nas coisas de Deus não existe carreira solo. Não existe esse cenário de eu sozinho faço, né, de estrela, de trono. Não existe isso. A igreja, ela é o que? Um projeto de Deus, né? Nós somos os instrumentos que Deus vai usando. E a cada tempo Deus vai levantando outros. E dentro de cada propósito de Deus, Deus move vários talentos, né? Vários, às vezes até a união de vários ministérios trabalhando junto. Isso tudo tem que acontecer. E não é eu que tenho que aparecer, não é você. Quem tem que aparecer é o Senhor, né? E nós somos muito enriquecidos, né? Nós somos presenteados com a bênção de poder servir a Deus, ser útil para o Senhor. Então essa liderança, ela tem que andar em harmonia, porque veja bem, se cada um que está carregando a arca resolver ir para uma direção, imagina o que vai acontecer: a arca vai cair no chão e o propósito de Deus não vai se cumprir, né? Então a liderança tem que tomar muito cuidado para não ter divisão, não ter discórdia, cada um querendo ir para uma direção. Temos que caminhar numa só direção, num só propósito, numa só fé, né? Num só caminho, num só alvo. Esse é o propósito, e a gente vê isso claro para que essa harmonia aconteça, para que o propósito de Deus aconteça, para que haja movimento, né? Para que haja ali o cumprimento do chamado propósito profético, né? Da vontade de Deus nas nossas vidas. E aí, olhando esse texto, a gente vê essas coisas. Espero que você possa, né? Eu não sei em que ponto você está, mas na grande realidade, todos nós somos liderados, todos nós lideramos de alguma forma, né? E todos nós somos a igreja do Senhor. Então, eu acredito que esses princípios, eles podem estar aí como um alerta, como um fortalecimento na sua base de vida cristã, né? E que essa palavra possa te abençoar grandemente. Amém? Deus abençoe você e sua casa.